A palavra zumbi, você sabe o que significa? Alma que vagueia por horas. Uma pessoa que morreu e ressuscitou. Apenas um corpo vazio. E teve origem de um termo africano nezumbre. E nesse retrotrash especial, a gente vai estar falando como surgiram os zumbis nos filmes. Qual é a influência desse personagem icônico? Que tipos de zumbi existem? E como esse monstro entrou nos filmes de terror. Se liga. E seja muito bem-vindo ao Retrotrash, eu sou o Will. O Retrotrash é como se fosse um programa lá dos anos 90, que ao invés da gente exibir os filmes de terror da cultura pop dos anos 80 e 90, a gente recorda esses filmes aqui com maior entusiasmo. Se você está chegando aqui pela primeira vez no canal, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e curte esse momento sobre esse especial que fala desse monstro icônico, zumbis. A primeira vez que se ouviu falar de zumbi foi através de crenças espirituais e também de rituais de voodoo haitiano. No voodoo, o zumbi é através de um ritual. Esse ritual faz com que aquele morto volte à vida apenas para buscar vingança. Mas também existe uma outra espécie de voodoo, do qual também é feito um ritual, que faz essa pessoa ficar em transe. E essa espécie de transe é muito bem retratado no filme A Maldição dos Mortos-Vivos, onde um antropólogo viaja até o Haiti e ali ele tenta estudar sobre uma substância que deixa as pessoas numa espécie de transe. E essa substância misturada com o ritual de voodoo acaba assustando os moradores ali de uma espécie de ilha, porque eles começam a perceber que algumas pessoas que já morreram voltaram à vida de uma forma um pouco diferente. E só para deixar vocês com medo, A Maldição dos Mortos-Vivos é inspirada em acontecimentos reais. De 1914 até 1934, os Estados Unidos da América invadiu o Haiti dizendo que queria defender os seus interesses americanos. E os americanos estudaram toda aquela região ali do Haiti, aonde era praticada esses rituais de voodoo. Trouxeram milhões, milhares de histórias sobre o voodoo e sobre o zumbi haitiano para os Estados Unidos. E essas histórias, rapidamente, elas caíram na grande mídia e o público aceitou essa ideia do zumbi de uma forma muito bem, como eu digo, americanizada. E a cultura pop daquele momento espalhou essa notícia sobre os zumbis haitianos, essa espécie de ritual ou até mesmo de voodoo. E foi a partir daí que o zumbi haitiano foi tomando outro rumo, diferente dos zumbis convencionais americanizados da cultura pop que a gente conhece. E vieram várias revistas da época da cultura pop falando sobre esse descobrimento dos americanos no Haiti sobre os zumbis. E não muito tempo depois, o zumbi foi fazendo parte de alguns filmes de terror mitológicos da Universal e também da Emery Studios, entre 1950 até meados de 1960. E pegando gancho nessas histórias de zumbis da cultura haitiana, eu não posso deixar de citar o primeiro filme de zumbi, Zumbi Branco, de 1943. E esse filme não é igual os filmes que a gente talvez conheceu pela primeira vez, como A Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero, que são totalmente violentos e comedores de carne humana. Mas sim trata dessas lendas que os americanos trouxeram para os Estados Unidos quando eles visitaram o Haiti. E no Zumbi Branco, um casal viaja até o Haiti porque um milionário que é amigo da família desse casal convidaram eles para ir até o Haiti. E esse amigo milionário, ele é apaixonado pela esposa do amigo. E como a mulher era casada, ela não tinha nenhum interesse nesse cara milionário, ele decidiu resolver esse problema dele de uma outra forma.
Então, por meio de um ritual zumbi, ele acaba deixando essa mulher em transe, numa tentativa de transformar ela num zumbi para fazer apenas as vontades dele. E você pode até achar que os zumbis de rituais não são assustadores, mas basta um olhar mais profundo no rosto dessas pessoas para você ver que não tem nenhum tipo de expressão humana. Chega até a parecer meio demoníaco e um jeito de andar muito estranho. Mas com certeza, no tempo que esses filmes foram lançados, pode ter certeza, era apavorante. E depois do Zumbi Branco, a Emery Studio, vou dizer que foi, posso dizer até que é uma refilmagem. E esse filme chama Epidemia de Zumbis. Não muito diferente de Zumbi Branco, mas Epidemia de Zumbis também leva essa mesma ideia de zumbis através de rituais de voodoo. Só que a história gira em torno de uma doença epidemiológica, quase que não sai, que aos poucos vai deixando os trabalhadores ali de um pequeno vilarejo doentes e ninguém sabe qual a explicação para essa praga que está acometendo os trabalhadores. E o médico ali do povoado, ele não consegue entender o que tem matado tantos trabalhadores assim do nada. E aí, quando ele acha que as coisas estão praticamente sob controle, a esposa dele também acaba ficando doente. Cada dia ela vai ficando mais fraca e ele não sabe mais o que fazer e para onde correr. Em meio à curiosidade, também querendo saber o que está prestes a acontecer, não só com os trabalhadores, mas também com a sua esposa, ele pede ajuda para um amigo médico para que ambos consigam se unir para tentar desvendar o que está acontecendo com essa quantidade de infectados. E galera, eles descobrem e o problema vai muito além de uma doença. E ainda pegando esses filmes aí que são sobre zumbis de rituais de voodoo da cultura haitiana, eu não posso deixar de citar também uma preciosidade para os filmes de terror na temática de zumbi. A Morta-Viva pode parecer um filme que não é muito assustador, mas se você parar para analisar o contexto, esse zumbi que não tem expressões, que não tem sentimentos, que olha pro nada e vagueia e que não demonstra nenhum tipo de emoção. É o zumbi, praticamente o haitiano, é uma pessoa que caminha sem alma. A Morta-Viva é sobre uma enfermeira que ela é contratada para cuidar da esposa de um fazendeiro. Tudo indica para a enfermeira que a esposa do fazendeiro está sofrendo de algum tipo de paralisia cerebral. Mas aos poucos essa enfermeira acaba se envolvendo ali com os problemas familiares e ela vai percebendo que não se trata só de uma doença, não se trata. Trata-se também de um ritual voodoo. Esse que vocês viram aí, que torna as pessoas praticamente inúteis. And out of their West Indian island comes a tale of terror and voodoo, of witchcraft and zombies, and all the weird black magic that the white man seldom sees. It is a tale of brother against brother, and their love for a woman who lived with the dead. And it is also the tale of a young nurse who never believed such things could happen. E hoje em dia a gente pode falar que cultura pop é tudo aquilo que ainda é popular. E como os americanos já relataram as suas experiências zumbis com a cultura haitiana, em meados dos anos 60, essa figura monstruosa zumbi acabou ficando ainda muito mais popular através dessas histórias. Digo até que zumbi americanizado.
E em 1968, George Romero pegava esse hype do momento da cultura pop sobre os zumbis e pegaria todos esses elementos e transformaria naquilo que a gente conhece como A Noite dos Mortos-Vivos. E um detalhe que pode ter passado despercebido para vocês é que em momento algum do filme A Noite dos Mortos-Vivos você ouve a palavra zumbi ser pronunciada. E um grupo de sobreviventes tenta se refugiar numa casa de campo, porque corpos, cadáveres, todos voltaram à vida. E tudo que se sabe no momento é notícias de uma TV que ainda se mantém no ar sobre um possível vazamento de gás e algumas outras informações que nada é concreto. Mexa na antena. O que se passa, por incrível que pareça, não é resultado de uma histeria coletiva. Histeria coletiva. Eles pensam que estamos imaginando tudo isso? Cale a boca! A onda de assassinatos que varre 1/3 da nação está sendo cometida por criaturas que comem a carne de suas vítimas. E diferente dos zumbis da cultura haitiana, esse zumbi da cultura pop, que foi criado através dessas histórias dos americanos que visitaram Haiti, os zumbis americanos, os zumbis americanizados, eles não são feitos de rituais, e sim são feitos de algum tipo de vírus e se alimentam do quê? De carne humana. E quanto mais o tempo passa, mais os sobreviventes aprendem sobre os mortos-vivos. Já em O Despertar dos Mortos, a cidade toda já caiu em extrema desgraça dos mortos-vivos, que acabaram se multiplicando igual praga. Algumas pessoas procuram um abrigo dentro de um shopping, mas logo esse refúgio dentro do shopping acaba também sendo alcançado pela contaminação e acaba infectando uns aos outros. Existe até uma teoria sobre o despertar dos mortos que o morto-vivo tem uma espécie de memória do que seria mais importante na sua vida. E essa lembrança é quando esses mortos-vivos ainda eram humanos. E a coisa mais importante dos mortos-vivos no despertar dos mortos seria o shopping center. Mas antes da gente dar continuidade aqui no nosso vídeo, eu quero apresentar para vocês a loja patrocinadora aqui do canal, a loja que produziu o nosso curta-metragem Open Mind atrás de você, que está disponível aqui no canal, a loja Estria. Camisetas de filmes. Camisetas de filmes clássicos. Pôsteres de filmes. Posters pegando fogo. Desenhos feitos à mão. Pessoas estranhas. Tudo isso e muito mais para você que ama cinema aqui na lojaestria.com.br. Use o cupom RETROCINE e ganhe 10% de desconto em sua compra. Depois, mais pra frente, a gente também tem o Dia dos Mortos. Não é o melhor da trilogia dos mortos, porém não é o menos importante. No Dia dos Mortos, os mortos-vivos já conseguiram dominar toda a Terra. As poucas pessoas que conseguiram resistir se refugiam numa espécie de base subterrânea. E ali tem militares, civis e um cientista. E aonde você viu recentemente base subterrânea em algum filme de zumbi? Em Resident Evil, o Hóspede Maldito, existe a Colmeia, que é uma base subterrânea ali, que eles estudam um T-vírus, um armamento viral. E esse T-vírus tem um poder de regeneração, mas acaba perdendo o controle. Porém, em O Dia dos Mortos, um cientista tenta estudar uma possibilidade de tentar domesticar os mortos-vivos. E foi pela primeira vez que os meus olhos viram um zumbi extremamente carismático ouvir música num fone de ouvido de um Walkman. E esse zumbi chama Bub e ele começa a ter reações muito humanas para quem é um morto-vivo.
E quando tudo parecia já igual em filmes de terror que envolvem mortos-vivos, vem ele ressurge no meio dos mortos-vivos. A Volta dos Mortos-Vivos, com uma atmosfera bem mais levada para comédia, onde um tonel do exército que guarda um corpo libera um gás acidentalmente que torna os mortos, os cadáveres que estão dentro do necrotério, volta todo mundo à vida, mano. Diferente da Noite dos Mortos-Vivos, na Volta dos Mortos-Vivos é impossível você destruir esses novos mortos-vivos. Na Noite dos Mortos-Vivos basta uma pancada na cabeça. Já no A Volta dos Mortos-Vivos, isso não é o suficiente. Também diferente da Noite dos Mortos-Vivos, em A Volta dos Mortos-Vivos, os zumbis não se alimentam de carne humana, mas sim de cérebro. E não tem como não citar a cena mais emblemática desse filme. Aquela cena daquele zumbi todo derretido com as costelas aparecendo, que fala aquele jargão que é um chiclete até hoje. Cérebro ou miolos. Que vai depender muito do estúdio de dublagem que você assistiu esse filme. Difícil é eu falar a dublagem que eu mais gosto. Eu não sei se eu gosto de miolos ou se eu gosto de cérebros. O importante é que as duas dublagens do primeiro filme que eu assisti na vida são sensacionais. Quem está aí? E dentro da cultura pop, que envolve uma infinidade de filmes de zumbis, mas eu acredito que a criatividade, pegando o gancho da cultura pop do zumbi dos anos 60, 70, 80 e 90, é isso que faz o filme ser bom. Eu acredito que um filme que soube muito bem aproveitar esse hype, porque zumbi nunca saiu de moda desde os anos 60, é o filme Dead Meat. Dead Meat, ou Banquete de Zumbis, é sobre um casal que está viajando de carro para dentro do interior da Irlanda. E por uma pequena distração do motorista, ele acaba batendo em um homem que está vagando pela estrada. E o cara que está dirigindo, ele leva o corpo do cadáver ou do homem que ele acabou de atropelar para trás ali do banco do passageiro. E como sempre, né, o corpo do homem volta à vida e acaba mordendo e infectando o motorista do carro. Mas a mulher consegue fugir dali, só que ela percebe que todo ao redor ali do campo onde ela tá infestada, velho, de zumbi. E logo depois essa mulher descobre algo assim que é muito inusitado para dar uma resposta, para dar uma explicação para tudo que ela viu ali, aquela quantidade de zumbis. Cruzando todo o campo e procurando um lugar para ela poder se abrigar, ela acaba conhecendo um casal que começa a explicar a origem dessa infecção de zumbis. Esses mortos-vivos que estão voltando à vida, na verdade, são pessoas que foram infectadas por um vírus da vaca louca. Cara, um vírus da vaca louca que transforma as pessoas em mortos-vivos. Qual é o filme que você vai ter a possibilidade de ver uma vaca zumbi ou uma vaca morta-viva? No Dead Meat. E falando sobre zumbis de ritual, zumbis que são vírus, zumbis que são pessoas infectadas através de gás liberados de alguma forma que o exército tentou esconder, me faz lembrar do T-Vírus lá do Resident Evil, o Hóspede Maldito, do vírus T. Lembrando que o vírus T, assim como outros vírus, foram criados por cientistas. E em um filme que eu gosto muito, A Morte de Next Door, as coisas não são tão diferentes quanto desses filmes. A Morte de Next Door faz referências a muitos clássicos filmes de zumbi. E só por isso, só por ter uma cena da qual existem zumbis alugando filmes de zumbis do George Romero, o filme já é ótimo.
E a história é sobre um cientista bem louco, bem doidão, que ele acaba criando um vírus de zumbis que é capaz de dizimar toda a humanidade da Terra. E os poucos que sobreviveram, eles tentam se unir para combater os zumbis que estão espalhados por toda a cidade. Trata-se do Esquadrão Anti-Zumbis, que tem a missão de matar e exterminar todos os zumbis mortos-vivos que estão aí vagando pela Terra. Agora, sabe o que é uma bizarrice nesse filme aqui? É que existe um grupo de pessoas que são totalmente contras a esse esquadrão anti-zumbi. Porque para eles, aonde há morto-vivo, há vida, ou é tipo isso. Porque por mais que os zumbis que estão infectados tenham a necessidade de se alimentar de carne humana, esse grupo anti o esquadrão zumbi, eles acreditam que ainda assim existem uma pequena lembrança de memória de quando eles ainda eram humanos. Geralmente os filmes pós-cultura pop de zumbis dos anos 60 são bem lerdos, são parecer umas lesmas. Mas o que falar dos zumbis que agora, já depois de todo esse hype da cultura pop aí dos anos 60, dos zumbis que começaram a correr? Correm, perseguem ali a sua presa humana até conseguir infectá-los. Em Extermínio de 2002, eles começam a explorar esse zumbi que agora tem essa habilidade de correr. Algo que é tão comum, parecia tão óbvio, mas ninguém ainda tinha pensado numa possibilidade de um zumbi correr. E a origem do vírus em O Extermínio é que cientistas usam macacos como cobaias para uma espécie ali de vírus da raiva. A situação sai do controle e os macacos acabam mordendo algumas pessoas que estão ali tentando fazer com que os cientistas parem com esse tipo de experimento. E não muito depois a situação sai totalmente do controle. Agora, já em Extermínio 2, explorando não muito a cultura pop, mas pegando a inspiração, sim, das histórias dos americanos lá da cultura haitiana, já existe uma possibilidade de cura depois de toda a cidade ser tomada por zumbis e os zumbis se tornarem ainda muito mais imbatíveis. Pela habilidade que eles têm de correr e alcançar o humano, ainda assim existe uma pessoa imune ao vírus zumbi. E isso muda totalmente o rumo da história, porque em nenhum outro filme existia uma esperança ou uma cura para o vírus zumbi. Mas agora falando de um zumbi mais moderno, mais modernizado, mas também um zumbi sobre efeito de vírus, Desednes ultrapassa todas as linhas do limite em relação a zumbis, e vão muito além de zumbis que conseguem correr para alcançar a sua vítima humana. Na trama de Desednes, um médico vai em rede nacional alertar sobre um vírus que era parecido com o vírus da gripe. Existe um vírus muito parecido com os sintomas do vírus da gripe, mas olhando no microscópio, esse formato desse vírus é um Y, algo que ele nunca tinha visto antes. E ele faz um alerta para as pessoas tomarem cuidado e, se possível, evitarem de sair nas ruas. Mas as pessoas acabam ignorando essa informação, esse alerta, e seguem a vida normalmente. Só que esse vírus Desednes, o que acontece? Ele entra em contato em mutação com o vírus da raiva. Assim, o infectado pelo vírus torna-se potencialmente, enfatizo isso, muito perigoso. Porque os instintos mais insanos dos humanos são liberados de uma forma assim cruel. Não se pode dizer que essas criaturas de Desednes são zumbis, porque eles não são mortos que voltaram à vida. São pessoas infectadas por esse vírus que têm o seu lado mais perverso liberado. E são pessoas vivas numa histeria, numa loucura totalmente coletiva ali dentro da cidade. E o que chama mais atenção nesses infectados, vamos falar assim, do filme Desednes, é que eles ainda mantêm características humanas. Eles atiram, eles dirigem, eles conseguem correr, eles fazem tudo o que uma pessoa humana faz. Existe até uma HQ chamada The Crossed que leva muito mais profundamente esse tipo de infectado. Eu não posso falar sobre essa HQ aqui, mas eu deixei um vídeo específico que eu vou deixar
aqui na descrição. E para encerrar nosso vídeo aqui falando de infectados não zumbis, eu não posso deixar de falar para vocês aqui, é uma obra-prima para mim sobre uma adaptação que foi muito bem feita, que teve a sua origem em um jogo de PlayStation 3. Tô falando de The Last of Us, ou O Último de Nós. A história gira em torno de cientistas dando uma entrevista e dizendo que existe sim uma preocupação muito grande, não só com vírus, porque vírus a humanidade sempre conseguiu vencê-los criando vacinas. Os vírus nos deixam doentes, mas os fungos conseguem dominar mentes. Existe um fungo que infecta insetos, contamina formigas, por exemplo, viaja pela corrente circulatória até o cérebro, enche o órgão de alucinógenos, fazendo com que a mente da formiga faça sua vontade. O fungo começa a controlar a formiga, dizer aonde ir, o que fazer. Mas sim de fungos. Conforme o aquecimento global vai acontecendo no planeta, tudo sofre uma mutação. Como o fungo não consegue viver num corpo acima de 34 graus, mas devido ao aquecimento global tudo sofre uma mutação, o fungo acaba encontrando uma maneira de infectar, assim por dizer, nós humanos. O nome desse fungo é Cordyceps. Atualmente, não duvido de nada, ele só infecta animais pequenos ou mesmo insetos. E não existe nenhum tipo de esperança para vencer o Cordyceps. Existem milhões de vídeos de insetos contaminados ou infectados por Cordyceps. E a característica mais visível é que da cabeça do infectado surge um fungo que acaba estourando e saindo para fora. Eu acho isso muito bizarro, velho. Não estou preparado para esse tipo de assunto, só posso dizer que The Last of Us é a melhor adaptação que eu já assisti baseada e inspirada em um videogame. E para encerrar nosso especial aqui de zumbi, vai aí a praga trash do vídeo. E a praga do vídeo é: se você não compartilhar esse vídeo para as pessoas que são apaixonadas por zumbis... Tá vendo essa espinha aí que tá no seu rosto? Isso nada mais é do que uma infecção por Cordyceps. Tem algum filme de zumbi que eu não falei aqui, mas que você deve ter lembrado aí? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse especial de zumbis. Eu amo zumbi, falo que zumbi pra mim é como doce. Todo mundo gosta pelo menos de um aí. Dessa lista vocês têm que gostar pelo menos de um. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo Retro Trash e tchau.